13 de setembro é o dia de inauguração da Faculdade de Medicina da Universidade Católica Portuguesa. Um dia sonhado, talvez, ao longo da história de toda esta instituição, há mais de 50 anos, e que agora é concretizado. E mais do que um sonho, trata-se de uma missão que se cumpre. A expressão é da reitora da Universidade Católica Portuguesa, a professora Isabel Capelão Gil. Cumprimento. Boa tarde. Obrigado por estar no programa 70x7, de facto, neste contexto de inauguração. Sem dúvida nenhuma, um feito histórico, mas referiu que mais do que um sonho concretizado é uma missão que se assume. Que missão é essa? É a missão de capacitar o país, sempre em direção àquilo que é o bem comum, da dignificação da pessoa, uma formação no sentido integral, como nos diz e como um repto do Papa Francisco, que todos já conhecemos, nos interpela diariamente a fazer. E, portanto, uma universidade que se quer, por um lado, compreensiva, ou seja, abarcando todas as áreas do conhecimento, onde pode, efetivamente, fazer a diferença com o seu modelo de ensino, o seu modelo pedagógico, o seu modelo de produção de conhecimento, centrando-se, sobretudo, em aspectos que, tendencialmente, sejam determinantes para que possamos viver em sociedades mais respeitadoras, sociedades democráticas, justas, mas onde também desenvolvamos o respeito pelo ambiente e uns pelos outros, não é? E a medicina é, talvez, eu não vou fazer uma hierarquia das ciências, porque não se trata aqui de uma rivalidade entre faculdades, mas dizer que a medicina é uma das ciências mais nobres que se pode cultivar. Porquê? Porque, enfim, trata-se de tratar, de cultivar a vida e a dignidade das pessoas nos seus momentos mais frágeis. E por isso a insistência da própria Universidade em conseguir chegar a este dia? Exatamente. Portanto, creio que se a nossa missão é servir o país, a sociedade e o mundo, capacitando, não só tecnicamente, mas fazendo com que os profissionais que nas várias áreas de saber que a Universidade cultiva sejam pessoas que verdadeiramente contribuam diariamente com a sua prática, com a sua atividade, desde o direito à economia à medicina, para que os indivíduos desenvolvam vidas dignas. E essa vida digna tem também uma dimensão biológica, naturalmente, e a medicina é central neste processo. E desde logo biológica, diria também. Aliás, a medicina é uma ciência humana, em primeiro lugar. Nós já vamos tentar perceber o que é que a medicina da Católica terá de específico, continuando nesta missão que agora inicia, mas olhando o percurso até aqui, aí sim podemos falar do tal sonho que se concretiza? Podemos, certamente, porque eu disse no dia em que o diretor da faculdade, em que dei posse ao diretor da faculdade, que há um tempo para tudo, naturalmente, nós somos os protagonistas do presente, mas este é um projeto que é de 54 anos da universidade. É de todos os reitores? É de todos os reitores. De formas diferenciadas, aquilo que nós realizamos hoje é um trabalho que foi pensado, delineado, explorado, testado, a bem ou a mal, mas que foi proposto, gizado, digamos, praticamente desde o início da universidade. E consegui chegar a este dia olhando, bem, algumas contrariedades, ia dizer muitas contrariedades, mas algumas de certeza que aconteceram e fomos também conversando sobre elas aqui nos últimos anos. Acredito que seja também um afirmar de que, de facto, havia razão para insistir e para persistir neste sonho. As contrariedades no processo fazem parte do caminho, não é? E por isso este momento é um momento particularmente importante e sentimos-nos muito orgulhosos de termos chegado aqui. Mas algo que foi absolutamente determinante para o sucesso do projeto foi a confiança na bondade daquilo que estávamos a propor, na qualidade do projeto, a segurança que tínhamos na infraestrutura construída e proposta para desenvolver e para depois, e que agora acolhe a Faculdade de Medicina, a estrutura de recursos humanos que propunhamos, o modelo científico. Portanto, nós tínhamos a certeza da robustez do projeto e a certeza da bondade e do contributo que este projeto vai trazer para o país. Sendo algumas dessas contrariedades do âmbito profissional da medicina,
teme que os licenciados, doutorados que saiam desta faculdade possam, enfim, não digo ter alguma rejeição, mas ser olhados como um gueto? Eu vou corrigi-lo porque as objeções não foram profissionais, foram corporativas. E todas as faculdades de medicina criadas em Portugal, nomeadamente as mais recentes, tiveram objeção corporativa na altura em que foram criadas. Portanto, eu não esperava nada de diferente. O que se vai seguir agora é que nós vamos fazer o nosso trabalho, vamos dar uma formação sólida que se vai afirmar pelos seus créditos, não tenho dúvidas disso. E, portanto, os licenciados da Católica terão o mesmo acolhimento que os licenciados das outras universidades ou os licenciados que se formam na República Checa, em Espanha, no Reino Unido e que depois voltam para Portugal. Queremos é que a medicina portuguesa tenha qualidade e queremos também que os nossos formandos, exercendo em Portugal ou fora, o façam com os maiores princípios éticos e com toda a capacidade técnica e com o melhor conhecimento disponível no momento. E, portanto, é para isso que estamos a fazer o nosso percurso. Também para responder às exigências crescentes que os próprios sistemas de saúde serão chamados a dar às necessidades das pessoas? As sociedades, sobretudo na Europa, que nós temos sociedades muito envelhecidas e tendencialmente a envelhecer, como vimos com a pandemia em saúde, a única certeza que nós temos neste mundo é a incerteza. Em saúde, essa incerteza, e a pandemia demonstrou a evidência, é muito grande. Portanto, tal como tivemos a Covid, poderemos certamente ter outras situações graves de saúde pública. E, portanto, as condições em que se planeia a saúde pública no século XXI não podem ser idênticas àquilo que se fazia no século XX ou no século XIX, menos no século XIX, mas no século XX. Ou seja, a correlação simples entre o número de habitantes e o número de médicos não é uma medida adequada, porque nós podemos ter uma população muito jovem que necessita de poucos cuidados, ou uma população menor, mas que é muito envelhecida e que precisa de muito mais cuidados de saúde. Portanto, a correlação não pode ser simplista, não é? Não pode ser meramente quantitativa. Por outro lado, nós vivemos em sociedades complexas e cada um de nós está mais atento àquilo que significa uma vida saudável, poder, no fundo, dispor do seu bem-estar, pelo que o médico não é só alguém que nós contactamos quando temos sintomas de uma doença, uma patologia, mas alguém que nos ajuda também a desenvolver o nosso bem-estar, não é? Portanto, a viver bem, a desenvolver estilos de vida saudáveis. E acredito que este seja um ponto em que as várias faculdades de medicina vão estando atentas. O que é que pode distinguir a da Católica? 3 coisas. Bem, em primeiro lugar, nós estamos a montar vou falar talvez do aspecto mais básico, nós estamos a montar uma faculdade no século XXI que tem equipamentos, em termos de tecnologia e daquilo que é disponibilizado aos alunos, muito diferente daquilo que eram as faculdades do século XX, montadas no século XX. Portanto, todo o modelo de comunicação, de aprendizagem, está muito baseado naquilo que são os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos. Os estudantes terão acesso praticamente a tudo aquilo que é bibliografia médica em modelo digital, sem papel. As salas estão todas equipadas para uma coordenação entre aquilo que é apresentado na aula em quadros eletrónicos e depois o download para os computadores dos estudantes. Portanto, é uma faculdade criada pós-pandemia e falamos da transformação digital das universidades e da disrupção digital. Transformação. Como é óbvio. E, portanto, esta é uma primeira diferença enorme, que implicou um investimento grande, como se imagina, da universidade, mas não podia deixar de ser assim. Mas é a conversão em que estamos também envolvidos em várias áreas, não é? Exatamente. E, portanto, essa parte
está cumprida. Por outro lado, tem um modelo pedagógico que é verdade que não é a primeira vez que é utilizado em Portugal, a aprendizagem baseada em problemas, mas que é feita com a parceria de uma grande faculdade de medicina, a Faculdade de Medicina da Universidade de Maastricht, na Holanda, e, portanto, este modelo pedagógico, que é predominante e que fez com que o corpo docente, ao longo destes últimos anos, tenha vindo a ser formado especificamente nesta metodologia, que é inovadora, que será complementada também, naturalmente, com alguns modelos mais tradicionais de ensino de medicina, mas, portanto, dizia, o Problem-Based Learning é um modelo dominante, aplicado de forma muito cuidada e monitorizado depois pelo Instituto de Educação Médica dentro da própria faculdade. E, em terceiro lugar, dizer que este é um curso que dá uma abertura para outras áreas do conhecimento, dentro do espírito daquilo que é a ecologia integral de saberes. Tem uma fortíssima componente ética, aliás, bioética em todos os anos, em todos os ciclos de estudo, muito centrada, e esse é um aspecto que foi testado também para a admissão dos estudantes, naquilo que é o desenvolvimento das capacidades dos soft skills, e, portanto, das capacidades de comunicação, da empatia com o doente, de acompanhamento, no fundo, de demonstrar que esta relação entre o médico e o doente não é meramente uma relação técnica, mas que é uma relação humana e que a medicina é verdadeiramente, talvez, a mais humana das ciências. E foi também essa insistência de que trata-se de um curso onde a defesa da dignidade da pessoa humana está no centro, mas o que é que isso quer dizer? Bem, isso quer dizer justamente que a medicina lida prioritariamente com a fragilidade humana. O corpo doente, a patologia, as pessoas, momentos limite, final de vida, mas também momentos extraordinários, o nascimento, não é? E, portanto, é fundamental que o médico olhe para a pessoa que tem à sua frente, não como, ou melhor, para o paciente como uma pessoa e não meramente como um objeto que tem que ser tratado. Não é? E olhar para o paciente como uma pessoa significa entender a sua fragilidade, acompanhá-lo, orientá-lo e reconhecer a dignidade dessa pessoa que tem à sua frente. É claro que este tema prende-se sempre com algumas questões ditas fraturantes, aborto, eutanásia, por exemplo. O que é que a faculdade vai ensinar sobre esses temas? A Universidade Católica, em primeiro lugar, é a universidade e, portanto, não há temas tabu numa universidade. Tecnicamente, os médicos formados na Faculdade de Medicina terão as competências técnicas para desempenhar tudo aquilo que são atos médicos que se exigem ao médico. É uma faculdade católica e, portanto, enquanto universidade católica, os princípios conhecidos pela Igreja em matéria de defesa da vida fazem parte íntegra, são valores de missão e de identidade da universidade. Mas, em terceiro lugar, eu quero dizer também que ao médico exige-se diariamente, eu não diria se calhar diariamente, mas em muitas situações, tomar decisões de vida ou de morte. As decisões que se tomam nos serviços de urgência. E para isso é necessário que haja justamente esse discernimento, essa prática do discernimento, de poder justificar uma decisão com base em princípios que preservam aquilo que são os valores que eu referi há pouco da dignidade humana e da dignidade do paciente. Em todo caso, o aborto ou a eutanásia não estarão entre essas decisões do dia-a-dia de vida ou de morte? Não estão, mas há outras decisões de vida ou de morte que se têm que tomar e que têm que ser também informadas dessa forma, não é? Portanto, quando se toma uma decisão, dois doentes que têm que ser ventilados, olha, agora durante a situação pandémica, só há um ventilador e o médico tem a perfeita consciência que o doente que não for ventilado vai morrer, ele tem que avaliar claramente as duas pessoas que têm à frente. Não é? É uma decisão que tem que tomar. Não é? E nós confiamos nos médicos para tomar essa decisão. Não é? Confiamos que eles vão tomar uma decisão que é técnica,
terá todas as componentes, enfim, que terá uma avaliação daquilo que é a situação efetiva do paciente, mas que é informada por aquilo que será uma decisão ética, digamos. E também é importante dizer que aquilo que os médicos juram no final do seu curso, não é? O juramento de Hipócrates. É um juramento que assume que o médico vai defender a vida. Portanto, a função do médico é laborar para que o paciente tenha uma vida melhor. Sobre esta faculdade de Medicina, disse-o também na tomada de posse do diretor, que é uma decisão que se teme. Porquê? Foi uma conversa com o reitor de uma universidade chinesa que disse: uma faculdade de Medicina é tudo aquilo que um reitor quer, uma faculdade de Medicina é tudo aquilo que um reitor teme. Não é? Dentro da organização da universidade, uma faculdade de Medicina tem um papel muito singular. Normalmente as faculdades de Medicina tendem a ser grandes, poderosas, são onerosas, são caras, portanto têm um grande dispêndio de recursos dentro do orçamento de uma universidade e, portanto, quer-se, porque obviamente é uma intervenção numa área absolutamente crucial para tanto o desenvolvimento do conhecimento sobre o ser humano e no seu contributo para a sociedade, mas, por outro lado, teme-o em termos de organização e da forma como ela, no fundo, vai pesar na balança do orçamento das universidades. E, portanto, é verdade que é sempre um risco, mas é um risco calculado e nós estamos absolutamente seguros de que, tal como até aqui, a Universidade continuará com o seu equilíbrio, com a sobriedade de finanças que tem, mas com o equilíbrio que lhe permite sempre continuar a desenvolver os seus projetos e a crescer. O preenchimento das 50 vagas, não é, que o curso tem no seu arranque, e o número de candidaturas, 600, mostra que, de facto, não será por falta de alunos que o projeto não vai deixar de ter o seu dinamismo e a sua longevidade. Obviamente, quer dizer, nós, a partir do momento em que sabemos que temos centenas de estudantes que por ano vão estudar medicina para fora de Portugal, isto sem pensarmos na outra capacidade, que é de atrairmos também estudantes internacionais para virem estudar medicina em Portugal. Aliás, há muitos países europeus que o fazem, que têm faculdades com grande parte dos seus recursos dedicada justamente à formação de estudantes de outros países da Europa. E Portugal tem todas as condições para o fazer e para o fazer bem. Mas é certo que sabemos que há um grupo grande de interessados e de estudantes muito bem qualificados que desejam, por vocação, ser médicos. E isso para nós é particularmente importante, que o médico, ou que o estudante que nós formamos e que graduamos venha ou olhe para a medicina como vocação, como uma intenção... Independentemente das médias. Não, as médias são importantes. As médias são muito importantes. Impedem a realização dessa vocação. Exatamente. Ou seja, que haja aqui uma componente em que o médico, e hoje sabemos que quem é licenciado, neste caso, quem tem mestrado integrado em medicina, pode desempenhar funções profissionais que vão muito além da medicina. Não é? No caso da medicina da Católica, há um componente que é a monetária, que também é necessário ter em conta, porque de facto não será um curso para todos, por ser um curso pago e caro também. Para já. E essa pergunta agradeço muito que a faça, porque é importante esclarecer. A medicina é um curso caro. É o curso mais caro que existe. Desde logo para a universidade, não é? Para a universidade é caríssimo. O curso de formação de um médico na Católica não é diferente de uma universidade pública. Nós temos aqui uma diferença, é quem paga, não é? Portanto, numa universidade pública todos nós pagamos. Na Católica pagam as famílias, que também pagam a formação dos médicos nas universidades públicas. Isso não é uma questão para nós, nem deve ser, porque há um consenso que todos nós assumimos, isso faz parte do pacto social que nós estabelecemos com a sociedade, de que temos que contribuir, naturalmente, para que haja educação estatal de qualidade e formação de ensino superior de qualidade, e que isso é algo porque nós contribuímos com os nossos impostos. Agora, temos que saber também que temos que ser exigentes quanto aos nossos impostos,
o contributo que damos através dos impostos para a educação, para a saúde, nos deve fazer exigentes, fazer com que sejamos exigentes face à forma como esses valores são executados. Portanto, dizia, o custo é caro, os valores não são distintos, a Universidade fez um investimento brutal, como se imagina, são mais de 25 milhões de euros para criar esta Faculdade de Medicina, estamos a falar de investimento inicial, e nesta primeira fase nós atribuímos apenas 5% de bolsas. É um esforço enorme, mas que não nos satisfaz, porque o lema da Universidade Católica, que eu tenho vindo a repetir desde o dia que tomei posse do meu primeiro mandato e que os meus antecessores também sempre honraram, é de que a Universidade faz questão de que todos aqueles que têm mérito, mas não têm capacidades financeiras, aqui possam estudar. Neste primeiro ano, o esforço financeiro de lançamento do curso não permitiu ainda que tivéssemos um maior número de bolsas, que congregam o mérito com a necessidade financeira, mas o compromisso da Universidade é que nos próximos anos isso venha a crescer de forma mais alargada, para que possamos integrar neste curso, naturalmente, todos aqueles que tenham qualificação, tenham vocação, independentemente do facto de poderem ter essa capacidade financeira ou não. As propinas situam-se nos valores que são conhecidos, divulgados, 1.600 e tal euros por aluno, por mês. Integrando, e era uma última questão que lhe colocaria, integrando este curso em nas várias escolas da Universidade, e há pouco já se referiu a esse assunto também. Há aqui, de facto, opções que é necessário fazer, não é? E, como disse, investimentos também que é necessário fazer. Gera algum desequilíbrio na Universidade este investimento e esta aposta na medicina? Não gera desequilíbrio. Gerir uma universidade, como gerir em geral, significa fazer opções, tomar decisões e decidir relativamente a opções distintas. A Universidade tem um orçamento muito equilibrado. Ao longo dos anos fomos tomando opções de investimento para desenvolver mais determinadas áreas ou outras, a economia e gestão, a biotecnologia, o direito, as ciências da comunicação, a psicologia, a Escola das Artes, quer dizer, tudo vai tendo o seu tempo e a sua opção, e a forma como organizamos a gestão da faculdade da universidade é necessariamente solidária. A opção de avançar com a Faculdade de Medicina foi validada pelo Conselho Superior da Universidade, onde tem assento, naturalmente, os diretores das unidades académicas. Há total consciência do que custa este investimento inicial, mas o impacto que a criação da Faculdade de Medicina já está a ter e terá também para todas as outras faculdades da Ecologia de Saberes da Católica é enorme. Portanto, tanto com a gestão na área da gestão da saúde e da gestão dos dados de saúde, do direito, com a Faculdade de Ciências Humanas e a área de comunicação, a comunicação em saúde, que é absolutamente essencial, as políticas públicas de saúde. Temos uma relação também, melhor, a faculdade, tem uma relação também com o contributo dos professores da Escola Superior de Biotecnologia na lecionação das disciplinas básicas, da Faculdade de Medicina Dentária, de Viseu, com a teologia, a doutrina social da Igreja, que é ensinado, ou seja, a criação de uma faculdade nova, mas é um corpo que não só recebe das outras unidades académicas para muitas das valências que vai desenvolver, mas que está já a dar às outras faculdades que temos a nível nacional. Portanto, é um projeto de todos para a Universidade Católica, para o país, para o mundo, e estamos muito orgulhosos dele. Não será um corpo estranho a este... Não será certamente um corpo estranho. Grande organismo. Não. Professora Isabel Capelão Gil, muito obrigado por ter conversado connosco e felicidades para este novo passo na história da Universidade Católica Portuguesa. Muito obrigada. Obrigado. Conversa onde quisemos, de facto, olhar este curso, esta faculdade, que é inaugurada neste dia 13 de setembro e que marca, por certo, a história da Universidade Católica Portuguesa. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se os quiser.